porque esse chakra, como você bem colocou, ele pode ser trabalhado com os cristais da cor azul, da cor amarelo, porque está correlacionado aos 2 raios, como eu já expliquei. Mas tem alguns cristais extra que pouca gente conhece, mas que pode ser bem utilizado também no terceiro olho, que é, por exemplo, o olho de tigre, o cristal de pirita. Sabe aquele cristal que está associado à prosperidade, que chama ouro de tolo? O cristal de pirita e a cianita azul, que pouca gente fala da cianita azul, da safira azul. E são pedras assim que a safira, por conta da ela é estrondosa em termos de radiação, de vibração energética. É muito alta. A safira amarela também. E a cianita, porque a cianita, ela varre ideias, pensamentos obsoletos, coisas que você tá com dificuldade, que já incrustou. Aí você pode trabalhar com a energia da cianita. E um outro cristal também, esmeralda. Porque esse chakra, como o Paty colocou, não lembro se foi Paty ou foi Cacau, ele é um chakra que está conectado com o amor universal. Eu amo a todos, a afirmação, né? Eu amo o mundo, eu amo a todos, eu enxergo Deus no mundo, eu enxergo Deus nas pessoas, né? Então, é aquele processo de orar e vigiar e cuidado com a mente, cuidado com a qualidade dos teus pensamentos. Vamos parar de julgar, vamos parar de condenar, vamos parar de criticar. Vamos parar de fazer isso primeiro com a gente mesmo, porque às vezes a gente tem dificuldade. Aí a gente se acostuma a sermos algozes, juízes da gente mesmo. E aí a gente fica o tempo todo se cobrando demais, se exigindo demais. E quando a gente não se dá aquilo que a gente acha que deveria, ou não faz da forma como a gente acha que seria o correto, a gente se pune, se condena. E aí, automaticamente, o que a gente dá pra gente, a gente fica cheio, a gente transborda e a gente acaba também dando pro outro, né? E vice-versa. Porque eu não conheço uma pessoa que seja gentil com ela, que consiga não ser gentil com os outros. Toda pessoa que trabalha a gentileza para consigo mesma, ela consegue ser gentil com as outras pessoas com facilidade, ela não precisa se esforçar para isso. Mas se você é uma pessoa carrasca com você mesma, provavelmente você vai ser carrasco com os outros também. Então, a gente precisa limpar. Ó, meus olhos até começaram a coçar aqui. Os olhos, eles são literalmente, né, o canal do chakra frontal. Aqui na matéria, no plano material. Então, os olhos é o que vem. Uma pessoa, por exemplo, que ela nasce com cegueira, ela é uma pessoa que, muito possivelmente, ela traz um estigma físico de uma outra vida, onde ela não soube trabalhar muito bem os dons relacionados ao terceiro olho. Ela não, provavelmente era um médium, era alguém que tinha, né, dons, talentos psíquicos e não soube utilizar bem. E aí ela vem com esse estigma psíquico da cegueira, porque ela não consegue enxergar no plano físico aquilo que ela precisa, né? E aí ela vai precisar desenvolver mais do que ninguém a habilidade de enxergar no extrafísico, para ela conseguir caminhar pela vida vendo tudo preto, vendo tudo escuro, né? Então, que a gente possa, nessa encarnação, parar para reavaliar como que a gente faz uso desse nosso chakra. Como que a gente permite que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles fiquem circulando na nossa mente. Como que a gente permite, diante da nossa consciência atual ainda, permanecer alimentando coisas que a gente já está cansada de saber que isso não nos pertence mais. Então, que a gente crie essa coragem, se conecte com a energia do primeiro raio, com a força de Arcanjo Miguel, de Mestre Eumória, né? E que a gente crie essa coragem de dizer assim, não, eu vou trabalhar o meu mental para a partir de agora eu enxergar primeiro em mim, claro, aquilo que é de bom, para que eu possa me olhar no espelho e enxergar Deus em mim todos os dias, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, e que eu possa me nutrir de um diálogo amoroso, de um diálogo gentil comigo mesma. E assim, eu me preencher e eu transbordar isso com naturalidade para as outras pessoas. Para que não seja uma coisa forçada, para que não seja uma coisa desassociada da autenticidade. Porque, infelizmente, acontece. A gente sabe, né? Tem pessoas que, infelizmente, dão para o outro aquilo que são incapazes de dar para si. Então, querem dar amor, querem dar carinho, querem dar afeto, querem dar cuidado, querem dar tudo pro outro e ao mesmo tempo que se abandonam. Esquecem de si completamente. E o nosso objetivo aqui na Terra não é esse. Nós estamos aqui para evoluir, para ascensionar, não só espiritualmente, tá? Mas moralmente e materialmente. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos ocupando um corpo físico. Então, se ocupamos um corpo físico hoje, é porque temos que ascensionar nas 3 esferas. Física, material, sim, não dá para fugir disso, moral e espiritual. Mas, com o atributo do primeiro e do segundo raio, que é o raio azul e o raio amarelo, não tem como a gente fazer esse processo de ascensão começando pelo material.
Eu digo isso para os verdadeiros discípulos da luz, tá? Os verdadeiros discípulos da luz, eles necessitam iniciar o seu processo de ascensão pelas vias espirituais e morais, porque se primeiro eu ascensiono focada na matéria, o risco de eu me perder é muito grande. O risco de eu me esquecer quem eu sou é muito grande. O risco de eu me acomodar na matéria é muito grande. Então é melhor mesmo que nós que somos discípulos da luz tenhamos os nossos desafios, os nossos bloqueios, né? As nossas adversidades, digamos assim. Ai, Palma, você tá falando do quê mesmo? Da vida financeira, que todo mundo tem. Da vida material, todo mundo queria ter uma vida melhor. A gente tem uma vida ruim? Não temos, graças a Deus. Temos muito conforto, né? Não nos falta nada, graças a Deus. Mas, porra, ainda tem umas coisinhas que precisa, pode ser melhorada, a gente escolhe. Ok. Mas vamos começar a olhar para essas coisas que faltam, que na realidade nada falta, isso é tudo uma ilusão? Como assim? É só a maneira como a gente enxerga através das nossas lentes que estão sujas. Se a gente limpa as nossas lentes, se a gente ajusta a nossa lente, porque muitas vezes a gente está usando um microscópio, ou muitas vezes a gente está colocando um telescópio olhando lá de longe, a gente precisa ajustar isso de acordo com a situação, para que a gente entenda que nada nos falta. A gente tem tudo, absolutamente tudo que a gente precisa. A gente pode não ter algumas coisas que a gente gostaria, mas será que a gente precisa mesmo disso? É aí onde a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Porque a gente começa a perceber, no momento que a gente olha ao redor e diz, nossa, eu já tenho tudo, eu já tenho tudo. Que a vida ela é muito linda, ela é muito rica. E que, poxa, eu já vibro numa harmonia, eu já vibro numa prosperidade, eu já vibro numa abundância. E aí a gente vai se desconectando da falta, a gente vai se desconectando da escassez. E a gente vai sintonizando para construir a vida que a gente realmente vai manifestar em um determinado momento. Mas nesse caminho vão existir os obstáculos, vão existir os desafios, que é para forjar quem somos, que é para nos lapidar. Então, não vai adiantar a gente reclamar, não vai adiantar a gente permanecer sobrecarregando o nosso chakra, o nosso corpo mental inferior, mental superior. Porque o tempo e a energia que a gente gasta com essa sobrecarga seria o mesmo tempo e a mesma energia que a gente gastaria para fazer um processo de transmutação disso e transcendência. Então, se hoje eu penso assim, eu vibro aqui no rasteiro, porque eu fico alimentando pensamentos rasteiros, o mesmo tempo e a mesma energia que eu coloco nisso, eu poderia estar colocando para ir elevando esses pensamentos dia a dia, sem me cobrar, sem me exigir demais, respeitando o meu tempo, respeitando o meu processo, mas vamos elevando, vamos elevando. Essa atividade, ela vai dar espaço para o nosso eu sou se manifestar. Que é aqui onde a gente vai chegar quando a gente terminar esse estudo dos chakras. A gente vai começar a estudar, né, a divina manifestação da divina presença e ancorar essa energia do eu sou. Você já você fala, Paty. Você lembra na meditação do plexo solar que a gente ativou um cinturão eletrônico? E aí eu falei assim, gente, eu vou falar sobre isso depois. Não era o momento de falar. Pois, esse cinturão eletrônico, vocês vão entender mais quando a gente iniciar o trabalho com o eu sou, com o Mestre Saint Germain. Mas esse cinturão eletrônico, ele serve para a nossa proteção energética, espiritual, mas ele serve também como uma contenção. E como é que funciona uma contenção de energia? Ele vai represar um pouco a energia, sabe? Para a energia não ficar dispersa. No momento em que você vai poder, você vai ter manancial para manifestar mais rápido, entende? Só que ao mesmo tempo que você vai ter manancial, é como se fosse aquela torneira aqui, aquela mangueira que tá naquele jato bem direto e certeiro, que ela não tá dispersando água para tudo que é lado, entende? Ao mesmo tempo que você pode atingir esse alvo mais rápido, se a água que tiver no tanque, digamos assim, tiver suja, vai dar ruim, vai dar merda. Então a gente vai precisar limpar e transmutar muito bem o nosso mental e as nossas emoções, porque a partir de agora nós já estamos com esse cinturão eletrônico ativo. Então, todo pensamento e todo sentimento mal qualificado que permanecer dentro da gente, ele também vai ser um potencial gigantesco de manifestar a vida que a gente não quer muito mais rápido. Então, assim, entendam que a gente mudou de nível. Porque ganhar um cinturão eletrônico é algo muito precioso. Mas, ao mesmo tempo que ganhar um cinturão eletrônico, poder ativar esse cinturão eletrônico, é também uma responsabilidade muito grande diante daquilo que eu escolho alimentar em pensamentos e sentimentos. Porque isso pode ser uma bomba atômica a explodir e acabar comigo mesma. Porque eu posso me reconstruir com essa energia, reconstruir o meu mundo, ou destruir a minha ou o meu mundo com essa mesma energia. E aí eu não vou poder culpar ninguém externo. Porque vai ser só o produto daquilo que eu estou alimentando dentro de mim. Compreendem, meus amores? Então é importante ter cuidado, muito cuidado a partir de agora,
com os pensamentos. A gente não pode mais deixar os nossos pensamentos soltos, que nem cavalo solto, que não, sobe no cavalo, puxa a rédea e fala assim, meu amor, volta. Volta, para de loucura. Vai pra onde? Por aí não. Esse não é o caminho. Patrícia, o caminho é esse aqui. Cacau, Paloma, entendeu? E as meninas também que vão assistir a aula depois que eu tô gravando alguns trechos aqui. Então, que a gente tenha esse senso de responsabilidade.